Eu terei de Assad apenas vestígios, relâmpagos de histórias. Abaixo dos meus músculos habita o sentimento de ausência, a falta de um lugar para apoiar os meus pés, um modo de viver sempre em suspensão, entre o céu e a terra, sem reconhecer um território que seja meu. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro lindo que é A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. É muito interessante quando a gente entra numa leitura sem esperar nada dela e acaba se surpreendendo positivamente, né? Eu já tinha visto várias resenhas sobre esse livro, muita gente já tinha elogiado, gente em cujo gosto eu confio bastante, então até acreditava que eu fosse gostar, só que eu não tava assim com muita expectativa e acabei me encantando pelo texto, não só pela história que ele conta, mas pela forma como ele conta. E como é um romance da literatura brasileira contemporânea, esse vídeo então se encaixa naquele meu quadro de contemporâneos e por isso vocês viram a vinheta diferente aí. Eu não tenho esse livro físico, eu li ele no Kindle no celular, mas vocês estão vendo aí a capa desse livro já é lindíssima e já diz bastante da delicadeza que ele tem. E esse carneiro, ele é muito simbólico, porque ele tá envolvido, ele tem uma relação com toda a família que a gente conhece nessa leitura. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Esse livro é tão bonito que eu senti necessidade de fazer uma resenha pra ele, ainda que eu não pretenda me estender muito, porque ele é um livro curto e eu não quero entregar muito da história, mas eu sentia que eu precisava aqui comentar e exaltar essa literatura tão bonita, tão singela, tão despretensiosa, mas que consegue trazer muito da poesia, uma coisa de memória também, que eu acho que é muito gostoso de ler. E então agora eu vou passar um pouquinho pra essa história, que trata do quê? Aqui a gente tem a história do Assad, que é o avô do narrador principal. Esse livro, ele varia bastante com a questão da voz narrativa, mas majoritariamente a gente tem então esse narrador aí que tá tentando se entender, ele tá tentando entender quem ele é naquela família, especialmente depois da morte do seu pai. Mas ele vai mais atrás, ele volta um pouco mais ao passado para tentar então reconstruir as memórias dos seus familiares e entender de onde ele veio, porque ele sempre ficou meio afastado dessa história, especialmente porque o seu avô, o Assad, não queria contar muito da sua origem. Esse avô era libanês e veio para o Brasil muito jovem, aos 9 anos de idade, por conta de uma tragédia que aconteceu com a sua família lá no Líbano, na cidade de Zali, quando ele era pequeno. Os pais então acharam melhor mandar ele para o Brasil e que ele reconstruísse uma vida aqui, começasse do zero, e é por isso que ele tenta não falar do passado, para que esse passado não passe para as pessoas das gerações futuras, o que é uma coisa impossível, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente já foi, de algum modo chega até o presente e entra em contato com as pessoas do presente, passa para os seus descendentes. Então essa tentativa dele é meio inútil, mas ele tenta, claro, manter em segredo tudo o que aconteceu. Porém, depois da sua morte, um de seus filhos resolve contar para esse narrador muitos dos segredos, né, do seu pai. E diante de todo o material que ele conseguiu, ele resolve então investigar essa relação da qual até então ele tentava fugir. É uma história então sobre ancestralidade, sobre família, sobre passado, sobre memória, sobre como o passado afeta o presente e como a gente tem necessidade de elaborar sobre as coisas que nos aconteceram para não deixar que elas nos afetem de forma prejudicial. Muitos trechos aqui tratam sobre o processo de escrita, de como é quase que terapêutico escrever sobre as coisas para que a gente possa compreender essas coisas e possa lidar com elas de uma forma melhor e seguir em frente. Então esse narrador, que é esse neto aí do Assad, ele tenta conhecer um pouco mais o seu avô para poder conhecer a si mesmo também, porque ele não se sente pertencendo a lugar nenhum, já que ele é brasileiro e ele sabe que ele tem ascendência libanesa, mas ao mesmo tempo não conhece nada daquela história. E é isso que ele vai buscar. Essa relação com os carneiros é muito simbólica, eles têm uma comunicação com esses animais. A família do Assad lá no Líbano vive da criação de carneiros, então desde pequeno ele convive com esses bichos e ele consegue
conversar com eles. E aí vem uma pitada de que realismo mágico, não sei, um pouquinho de fantasia, talvez um pouquinho de magia, não sei o que que é esse elemento que o Marcelo Maluf introduz aqui, mas eu sei que ele libera essa coisa mais rígida que a gente tem e faz com que seja plenamente plausível que as pessoas conversem, entendam, compreendam os carneiros e eles conversem entre si. A Saad, quando pequeno, tinha um carneiro de estimação, o Mustafa, e ele conversava muito, esse carneiro dava conselhos e participou de momentos muito importantes na sua vida. De certa forma, essa capacidade de conversar com esses animais vai passando de geração em geração da sua família e chega até esse narrador, né, de agora, do tempo presente, que se depara com uma cena muito inusitada em que ele vê alguns carneiros se afogando no mar, isso está logo no começo do livro, e é aquela cena que desencadeia então essa busca. Já que ele tentava sempre sufocar essa origem e esse passado, quando ele vê aquilo, ele sente esse chamado de tentar reconstruir e se entender quem ele é. É uma história clássica, um tema clássico da literatura, voltar ao passado para entender o presente, voltar às origens para entender quem ele é. Isso é uma coisa que aparece em diversos livros. Então não é o tema em si que me interessa, mas a forma como ele desenvolve essa história. É um livro bastante melancólico, bastante nostálgico. O Assaad sempre sente saudade do seu país natal, sente saudade das montanhas, sente saudade da paisagem, da família, de tudo que ficou lá, mas ao mesmo tempo sabe que não poderia ser outro modo senão aqui, e ele valoriza bastante o Brasil e tudo que ele conseguiu conquistar, a família que ele montou, o trabalho que ele tem, mas a nostalgia é muito forte mesmo. O medo também é um elemento que aparece a todo tempo, tanto no Assaad, que tinha medo de vir pra cá, quanto no seu próprio neto narrador, que tinha medo sem saber do que, porque ele sempre teve uma vida muito tranquila, e até se recrimina sobre isso, porque ele sente que o avô passou por tantas coisas que ele nem sonha, e enquanto isso ele passando por uma vida comum, cheio de medos inexplicáveis. Então ele fala também do medo que vem com o sangue, né? Existe também muito forte um sentimento de culpa por parte desse neto. Ele não sabe exatamente o porquê. Ele não entrega tudo de uma vez só, faz tudo de uma forma muito lírica. Existem vários trechos desse livro que a gente destaca porque são muito bonitos, que não necessariamente tem a ver com a história, mas eu gosto muito do tom que ele escolheu contar. Tem um detalhe dessa escolha narrativa que eu acho sensacional. Existem momentos de narração em primeira pessoa, em que esse narrador neto aí tá lembrando de algumas coisas e contando, ou então contando o tempo presente, mas também existem momentos de narração do passado em que esse narrador visita o avô e se coloca no momento, no ambiente em que o avô tá como um observador. É como se ele estivesse espiando esse passado, como se ele tivesse um acesso ilimitado a essas cenas, e ele acompanha momentos de toda aquela família, consegue ver o seu pai mais jovem, consegue ver seus tios ainda crianças, mas não fica só nesse tempo, ele vai acompanhando todo o processo de escrita do próprio avô, que nesse passado aí já estava tentando então resolver a sua questão com a memória através da escrita. Então a Saad começa a escrever os episódios que lhe aconteceram, e é isso que o seu neto espia e traz pra gente. É como se os dois se encontrassem através da escrita. A escrita é a ponte que faz com que eles se conectem, já que o neto não conviveu praticamente com o avô. É muito bonito isso, a forma como ele trata, é muito bonito essa relação familiar, e a gente não consegue parar de ler. E é por esses motivos todos que eu gostei tanto dessa leitura. Tanto por essa relação entre passado e memória, pela questão da escrita, por toda essa nostalgia que todos os personagens carregam pelo não vivido, por aquilo que eles não puderam viver, por essa questão de identidade e de identificação, de tentar se reconhecer no mundo e achar um lugar para si no mundo, ou dentro de uma própria família que é tão diferente de si. E aqui, cá entre nós, é difícil eu recomendar um livro escrito por homem que seja nesse nível de sensibilidade. Então esse é o diferencial do Marcelo Maluf, e é por isso que eu resolvi fazer essa resenha. Não indico o homem toda hora, não faço resenha de livro escrito por homem toda hora, mas esse aqui merece muito, porque ele é uma obra-prima, é uma coisa linda que merece ser mais lida e que realmente toca a gente durante a leitura. Fica então a minha recomendação da Imensidão Íntima dos Carneiros. Vou deixar também aqui embaixo uma entrevista que eu assisti com o Marcelo Maluf, o autor, que ele conta um pouquinho mais da produção dessa obra, que ele fala de como foi escrever, de onde veio essa história. E além de ser um grande escritor, já com o seu livro de estreia, eu gostei de ver essa entrevista porque dá pra perceber que ele é também uma pessoa sensacional, uma pessoa muito sensível e muito atenta aos sentimentos humanos, o que eu sempre admiro. Não deixem de conferir, vai estar tudo aqui embaixo, que eu achar interessante pra vocês. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se ficaram com vontade de ler. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.